mexer que não cai. Eu consigo te ouvir. Eu consigo te ouvir. A Isa diz que tá ok. A Isa diz que tá ok. Tá bom, então. Então tá, olha, o que eu penso aprendizagem, né? Assim, de tudo que a gente lê e aprende. Aprendizagem não é conhecimento, né? Aprendizagem é aquilo que você conhece, mas consegue usar quando necessário. Assim, a grosso modo, é isso. Você aprende, você sabe que você sabe alguma coisa quando você consegue usar um conhecimento que você tem. Que esse conhecimento veio de ver outra pessoa fazendo, de alguém que te ensinou ali um a um, se você leu num livro ou não, não importa agora para análise do que é aprendizagem mesmo, mas veio de uma fonte de conhecimento e você é capaz de usar quando necessário. E aí você consegue saber que você aprendeu. Então, a gente precisa entender que essa aprendizagem, ela tem, para acontecer, ela tem que ter como que eu vou falar? Alguma base de sustentação. Ela tem que ter, não vou dizer só um ambiente, tem que ter uma predisposição orgânica, tem que ter um ambiente, tem que ter elementos assim como a motivação. Eu tenho que querer, eu tenho que estar motivado a aprender. Se eu não estiver motivado a aprender, eu não consigo me engajar e não consigo trazer, não consigo memorizar. Tem que ter uma emoção interessante, né? Aquilo que emociona a gente vai ficar gravado com muito mais facilidade. E essa emoção não é só aquela emoção de ai, como eu sinto, mas é a emoção de, poxa, isso faz sentido, nossa, que legal, sabe? Tem que ter esse contato com os aspectos emocionais, tem que ter componentes como atenção, você tem que ter foco. Então, assim, você tem que ter alguns elementos presentes para você realmente aprender. E falar sobre protagonismo é falar sobre alguém que atua com intenção. A gente não vai conseguir atuar se a gente não tiver não só intenção, mas propósito. Então, assim, o meu filho e a educação do meu filho. Eu preciso ser o ator, eu preciso tomar para mim essa função. Ah, mas aí vou ter parceiro, vou ter o pai, vou ter o irmão, vou ter o ambiente, vou ter a escola, vou. Mas eu preciso de fazer esse protagonismo, eu preciso de me colocar nesse eu gosto palco. Eu gosto muito de parafrasear o Bill Mason, aquele psicólogo, que ele diz: não aceite o lugar de trás nesse carro, né? Não aceite nem a carona, dirija esse carro. Isso não quer dizer que a gente, como tu bem citaste, que a gente não vai ter o suporte da escola e dos terapeutas, mas quando a gente consegue se colocar nesse lugar onde a gente está dirigindo, a gente tem mais confiança sobre as nossas decisões. E eu acho que não tem como chegar nesse lugar se a gente não se empoderar. E para a gente se empoderar, a gente precisa buscar conhecimento. E que conhecimentos são esses, né? Eu acho que é óbvio. Conhecimento sobre o processo de aprendizagem é importante, conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, já que é a condição dos nossos filhos, é importante, mas principalmente o conhecimento sobre os nossos próprios filhos. Quem são eles? O que eles gostam? Quais os maiores desafios? Quais os pontos fortes deles, né? Há pouco a gente estava, tu me mandou as páginas da Temple Grandin, né? Do livro dela. Como é bom a gente poder aprender através dos olhos de alguém com autismo que tem voz, né? E que nos mostre o que funciona, o que não funciona. Ainda que cada autista é único, e então a gente não tem uma fórmula para compartilhar que vai funcionar para todo mundo. A questão que você colocou de olhar para as habilidades é uma das coisas mais difíceis, porque primeiro que nós temos um cérebro já programado como espécie
para olhar as dificuldades. Então, assim, lá nos animais, numa manada, nasce um bebezinho, sei lá, elefante, que tem uma perna mais curta, a manada inteira vai se ocupar daquele bebê e da decisão do que fazer com ele, né? Provavelmente ele vai ser abandonado. Não sei no caso do elefante, porque o elefante é uma espécie diferenciada, né? Mas em algumas espécies, aquele bichinho vai ser abandonado. Então, assim, a gente já vem como espécie, o nosso cérebro já está programado para olhar déficit. Além disso, nós temos uma cultura que privilegia sucesso e competência. Olha que complicado. Então, assim, quando a gente tem um filho, a gente vai salientar os nossos olhos, os déficits, as dificuldades, só que tudo que o nosso filho precisa é que a gente veja a habilidade e aquilo que ele pode e é capaz de aprender melhor, ao invés da gente ficar tentando corrigir e colocar numa norma, num padrão, aquilo que ele tem de inabilidade. Complicado, não é? É complicado, e eu acho que um ponto importante disso que tu falou, quando a gente fala de pontos fortes, a gente não está necessariamente falando de super habilidade, a gente não está falando daquele menino que, nossa, vai ser um pintor famoso porque desenha muito bem. A gente está falando de preferências também, né? De canais de aprendizagem que podem ser mais facilitadores, como, de repente, o portal visual, né? E, então, acho que isso é importante. Às vezes, a gente acaba achando que, por ter autismo, vai ter alguma super habilidade, e nós sabemos que isso não é verdade, né? Não necessariamente vai ser gênio em alguma coisa, né? Mas ele vai ter preferências, né? Só que assim... Preferências, com certeza. O que a gente... E as preferências já sinalizam uma facilidade. Pode não ser o gênio do Lego, né? Pode não conseguir construir engenhocas em Lego, mas vai conseguir ser um canal de aprendizagem, porque aquilo ali já sinaliza que provavelmente tem um jeito de aprender mais ligado ao concreto. A Temple classifica lá, não a Temple, né? Outros autores, mas ela vai abordar lá no livro dela, a aprendizagem visual e a aprendizagem verbal, né? E ela fala, é interessante, né? Só uma historinha assim para colocar. Ela recebeu uma crítica naquele livro dela, Pensando em Imagens, ela recebeu uma crítica pela internet. Ela fez uma conferência sobre o livro, falando sobre pensar em imagens, que ela pensa em imagens, e aí a crítica foi bem assim, contundente, sabe? O cara estava bem bravo, ele era autista, e dizia assim, você está falando... quem foi que te colocou como porta-voz das pessoas com autismo? Você está falando do seu jeito de aprender, nem todo autista pensa assim. E assim, falou um monte de coisa para ela. E ela, imagina, não se ofendeu nunca, né? Se fosse a gente. Então, assim, já é um ponto que eu acho fantástico, né? Porque a gente está tão seeking, a gente está tão procurando elogio e agradar o tempo todo, né? E as críticas nos ofendem tanto. Não são assim. Eles tanto não se motivam tanto pelo elogio quanto nós, pelo menos a maioria, quanto não se deixam contaminar pelas críticas como nós, né? Não vai lá para o emocional. E aí, o que ela fez? Ela foi pesquisar, ela falou, gente, é mesmo? Então eu tenho que pesquisar isso. E ela fez o Cérebro Autista a partir disso, né? O Cérebro Autista, que é um livro fantástico, ele veio dessa constatação de que, é mesmo, então eu preciso pesquisar como que os outros autistas pensam. E aí ela vai procurar artigos científicos e recorre à ressonância magnética de N casos e percebe que realmente tem dois tipos de visual thinkers, né, de pensadores visuais, que é aquele que vai olhar o objeto concreto e é aquele que vai olhar o espacial, que ela chama de picture pattern. Eu achei interessante padrão porque o padrão de...
então, assim, vai estar atento, por exemplo, muito mais em como que uma coisa é colocada no ambiente do que a coisa em si. Ela não, ela é pensadora de figura, de imagem. E aí a partir dessas análises que são totalmente documentadas, né, com o apoio da ressonância magnética funcional, a gente vai ver que existe a necessidade de ter um instrumento. E esse instrumento, ele tem, sim, uma configuração mais própria para um tipo de aprendizagem. A gente já sabe o tanto que a pessoa com autismo se organiza quando ela vê aquilo que ela precisa aprender. Por isso que a gente fala tanto em aprendizagem concreta, né? Sim. Tem que De ser para mediação por sempre suportes assim? visuais também. Não tem que ser para sempre assim. Mas como é uma base, né, de aprendizagem, porque a aprendizagem ela vai seguir um padrão de estruturação inicial, né, que o bebê faz, por exemplo, por que o bebê pega tudo? Tudo que o bebê pega, ele tem que pegar, ele tem que pôr na boca, lá no, no sensório motor, né? Ele precisa conhecer o mundo através do toque, do objeto, da sensação. E então, quer dizer, aquela é a primeira base necessária. A partir disso, ele já vai começar, aos poucos, a entender que a foto desse objeto é esse objeto. Então, ele já deu um salto. Só que, para ele entender que a foto desse objeto significa esse objeto, ele vai ter que ter passado por aquela fase de manipular, de pegar e de experimentar. Então, assim, eu acho que vale citar aí isso também. Que a gente precisa entender. Existe uma especialização para... Por que a gente... Uns é bom em matemática, outros são bons em português, sabe? Não que eu nunca vou ser boa em matemática ou vou ser péssima em matemática, mas o meu cérebro vai ter uma estrutura, assim, que me predispõe a determinada aprendizagem. Mas vai falando aí. Eu acho que... Desculpa, eu vou me segurar. Imagina, te ouvir é ótimo. Eu acho que dá para a gente citar aí até o próprio, já que nós duas somos psicopedagogas, Vygotsky, né? Que ele fala muito dessa zona de desenvolvimento proximal, que é exatamente isso que tu falou. A gente tem aprendizagem e desenvolvimento, e daí aquilo sustenta para mais um pouquinho de aprendizagem, e isso é um processo dialético, né? Que ocorre, e que nos neurotípicos, tu tem outros 2 filhos neurotípicos, eu também, a gente viu isso acontecer assim divinamente, né? E com os nossos filhos, às vezes os nossos filhos com autismo, às vezes a gente estuda, a gente vê uma técnica, a gente vê uma abordagem, a gente tenta e às vezes a gente falha miseravelmente na tentativa de ensinar algumas habilidades que foram tão facilmente ensinadas para os neurotípicos, né? E aí eu faço uma ressalva que eu acho importante, principalmente para quem está ainda aí no processo início de diagnóstico, tentando entender até o que é autismo. Eu gosto muito de dizer que o autismo, eu não, né? Isso são outros autores que falam, mas autismo é um transtorno complexo do desenvolvimento neurobiológico, na verdade, mas que impacta, sobretudo, esse cérebro social. E eu sei que tu fez uma live recentemente sobre teoria da mente, né? Então, quando a gente fala em cérebro social, a gente está falando de aprendizagem também, porque nós aprendemos por imitação. Olha lá que lindo! Mercadante. Ele falava muito nisso, ele batia muito nessa tecla do cérebro social, e foi através de um vídeo, de uma fala dele, que me deu esse estalo, né? Tá aí, esse é o ponto, né? Se eu não tenho essa conexão social, como nós duas estamos aqui numa live com outras tantas pessoas nos assistindo, a gente está conectado porque nós temos um cérebro social que nos permite dar uma pausa, ouvir o outro, dar o espaço para o outro falar
e assim sucessivamente. E a gente aprende também por instrução, né? A gente vai assistir uma aula, a gente faz as nossas anotações, e também por colaboração. Nada melhor do que uma aprendizagem mão na massa, né? E quando a gente consegue colocar a mão na massa com alguém, isso pode ser uma aprendizagem também facilitada. E aí a gente pode dar exemplos até de abordagens, de metodologias, né, que são utilizadas no autismo, a própria ciência do ABA, que fala da mão sobre mão. Então, tudo isso são exemplos, né, de aprendizagens. E eu acho que vale pontuar bem essa questão de que o cérebro social não é apenas a nossa facilidade ou dificuldade de fazer amigos. Isso tem um impacto direto e imediato sobre os nossos processos de aprendizagem. É verdade, é verdade. Bom, a gente estava falando de protagonismo. Eu recebi uma mensagem recentemente de uma mãe me dizendo de algumas dificuldades do filho pré-adolescente. E quando eu respondi para ela algumas sugestões, eu sempre foco, né, gente? Não tem receita, ainda não existe verdades para o autismo, cada um é cada um. Existe sim trajetórias que indicam a mesma direção e que você pode se inspirar e acomodar na sua própria forma de conduzir, né? Eu nunca tive a pretensão de dar conselho, e também não gosto muito, todo mundo que me segue já sabe que eu não gosto muito da palavra "eu vou te ajudar", né? Eu acho que ajudar me coloca num nível como se eu tivesse acima, mas é muito pessoal, eu sei. Enfim, então eu sempre pontuo assim, olha, eu vou te dizer a minha como eu vejo a situação, para que você se inspire e faça lá da sua forma. Então, eu coloquei umas 2 ou 3 estratégias que eu usava com a Milena, que tinha dificuldades parecidas, e essa mãe me respondeu assim: ai, Cris, quer saber? Difícil demais. Eu vou fazer o seguinte: eu espero a quarentena acabar, leva essas sugestões para o psicólogo fazer com ele, porque, sinceramente, eu não sei se eu tenho paciência. E aí foi quando eu pensei nesse protagonismo dos pais, sabe? Porque o que adianta esse menino lá, nas 3, 4 horas semanais dele, na terapia com o psicólogo, ficar repassando estratégias e chegar em casa e a casa está funcionando de uma outra forma, e aquilo que ele está vendo, porque vamos lembrar que a forma da pessoa com autismo ver o mundo é diferente daquilo que a gente entende sobre ver o mundo, né? Tem um experimento do Amy Clean, que está disponível no YouTube, você pode ver, que ele coloca um filme com uma situação de uma esposa que estava traindo o marido e que aí ela está com o marido e o amante chega. E aí ele coloca isso para uma pessoa com autismo ver e para uma pessoa típica ver. A pessoa típica vai olhar no olho do amante, do marido, da mulher, na boca, procurando emoções, né? Procurando onde eles estão expressando emoções. Nossa, o que vai acontecer? A pessoa com autismo vai olhar atrás da cabeça da pessoa, a maçaneta da porta que está aparecendo. É como se, sabe, eu estou aqui falando com você e a pessoa que está me ouvindo está olhando aqui a foto que está aparecendo aqui do Big Ben na parede. Então, assim... Sim. Ela vai perder coisas que eu estou falando, ela vai perder, se ela não perder a informação aqui que está no blá 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 que ela está escutando, ela vai pelo menos perder a minha ênfase, a minha emoção, o meu, né? E isso é uma perda importante. E aí, se eu não considero isso e acho que 1 hora, 2, 3 de terapia vão fazer com que meu filho aprenda alguma coisa, eu vou estar perdendo muito tempo. E eu não estou aqui julgando a mãe, falando, tá vendo que mãe errada? Não! Ela simplesmente está fazendo o que ela dá conta, o que ela acha que precisa. E aí, quando a gente informa, quando a gente se informa, a gente se investe de um protagonismo diferente, porque uma vez que você tem a informação, você nunca mais vai olhar para a mesma situação da mesma forma, não é? Eu acho que tu tocou num ponto bem importante, assim, que a gente tem falado muito sobre isso agora, mais do que nunca, em virtude da quarentena, onde a gente está se vendo incisivamente nesse protagonismo, né? Nós não temos muito com quem dividir, né? Se tu é uma mãe solo ainda, tu e o teu filho, não tem terapia, não tem, às vezes, nenhuma outra pessoa que te ajude. Então, eu acho um tanto paradoxal até, porque
Eu também trabalho, né, com autismo, eu também trabalho com famílias. E eu sempre digo, uma frase que eu repito muito, que a única coisa que eu tenho em comum com outras famílias que têm um filho com autismo é um filho com autismo. Agora, se por um lado a gente tem que ter cuidado com essas demandas que a gente coloca para uma família, né? Ah, você tem que fazer assim, tem que fazer tantas horas por dia para ele não perder habilidades, né? Esse tipo de coisa que eu sei que está acontecendo em muitas famílias, né? E a gente naturalmente já tem uma corda no pescoço, né? Então é como se alguém estivesse dando aquela apertadinha ali do tipo, ó, ou tu assume isso ou nós podemos ter perdas, né? Então eu acho que é óbvio, a gente precisa respeitar, primeiramente, cada família e aquilo que ela consegue dar. E, por outro lado, a gente pode também encorajar esse protagonismo, né? Encorajar é diferente de obrigar, né? É mostrar, e talvez eu, na qualidade de mãe, e tu também na qualidade de mãe, a gente consegue mostrar que isso, sim, é possível. E não é meu curso de psicopedagogia que me ajudou nisso. Na verdade, eu acho que, eu não sei quanto a ti, Cris, mas eu não aprendi absolutamente nada sobre autismo na psicopedagogia. Me deu uma base para entender melhor a aprendizagem, mas o autismo a gente aprende no dia a dia e ninguém vai se tornar um especialista em autismo do dia para a noite, né? Mas eu acho que esse protagonismo, quando ele é feito ao longo do tempo, né, a gente ir conquistando isso e vendo, colhendo os resultados disso, isso que eu acho que é importante. A gente conseguir ver que se apropriar do autismo e do nosso filho traz resultados. A gente enxerga como isso é bom, né? Então, talvez mais nessa posição. Tá dando problema aí na transmissão, Cris? Eu vou chamar, chama seu pai para mim, fazendo favor, é porque tá me mandando mensagem de que a internet está instável aqui. Minha amiga do... para mim, mas eu acho que para quem está nos assistindo tá ok, sabe? Milena, a dificuldade. Eu falei, Milena, chama seu pai para mim, né? E aí ela tá mandando mensagem no WhatsApp, pai dela que tá no quarto. Agora que vê. Milena, levanta do sofá fazendo favor e vai lá, chama seu pai pessoalmente. Você pode? Aí ela consegue entender, se não for uma instrução meio... Sim, mas tá aí um ótimo exemplo. Passo a passo, literal. Né? A gente tem que dar a instrução passo a passo. Se eu disser para o guia assim, sobe lá em cima e bota uma cueca, se perde no meio do caminho, mas eu digo, sobe lá em cima, vai no teu quarto, abre a gaveta, pega e bota a cueca, muda. Exatamente, muda completamente. tá Minha amiga okay. do perfil Princesa Jurubeba. Aqui. Ai, que bom. Fico aliviada. A minha amiga da Princesa Jurubeba, que eu amo esse perfil, ela tá falando assim, mas é tão difícil ser mãe terapeuta. Aí eu vou complementar com isso que você acabou de dizer. Porque o fato de estar nessa estrada há longo tempo, e já lá no comecinho em contato com pais, através de associações de pais, que eu ajudei a fundar e que eu participei, e conhecer muitas famílias e ver o menino crescendo, e hoje eu conheço os meninos que já são jovens e que eu conheci crianças, então eu vi o desenvolvimento das pessoas com autismo em vários contextos de famílias diferentes, famílias que fizeram intervenção precoce, famílias que não fizeram, pessoas que fizeram dieta, que não fizeram. Então, assim, eu sou testemunha do desenvolvimento em contextos totalmente diferentes. Então, eu consigo ter, hoje em dia, um parâmetro de avaliação um pouquinho diferente, sabe?
E uma das coisas, assim, essa coisa de, mas é tão difícil ser mãe terapeuta, não precisa ser mãe terapeuta. O que a gente precisa entender é que maternidade é terapia naturalmente. Como a ensinar uma criança com autismo a fazer a própria cama, uma criança típica você vai ensinar 10 vezes, uma pessoa com autismo você vai ensinar 10 anos, mas o fato de você ensinar é terapêutico. Então, assim, você não tem que sentar no chão e fazer a terapia se você não consegue. Se você é uma Nath Afonso da vida, perfeito, vai que é sua. Você vai ter um imenso sucesso. Você nasceu com esse dom, vamos dizer. Ah, tá travando, né? Deve ser algum problema aqui de conexão mesmo. O pessoal está dizendo que o teu vídeo está travando, para mim também estava travando. Eu não sei, eu talvez precise fazer alguma coisa aqui, né? Não sei. O pessoal me avisa se o meu está travando também. Vou tentar continuar. Para a gente poder saber qual conexão da internet que está... Vocês me contem assim, porque o que eu posso fazer? Eu estava no Devolo aqui. Eu estou também no YouTube. E aí, quem quiser, pode tentar dar uma olhada lá no YouTube. No YouTube tá tudo bem, né, amor? Eu não sei, eu... Continua? Estou trocando de rede aqui, porque eu estou pondo VM. Bom, vamos tentar ver se agora vai, gente. Eu troquei a rede da internet e vamos tentar de novo. Eu sabia que corria esse risco, porque a gente está fazendo a live de dia, a noite é bem melhor, mas... Então, o que eu estava falando é que, assim, você pode tentar fazer a terapia, tá? Então eu vou ensinar minha filha, sei lá, selecionar e classificar. Perfeito. Você pode fazer isso sentada, com o seu material ali que você mesmo elaborou, que você pegou da internet, isso é ótimo. Agora, se você não tem vontade, motivação, se você não tem paciência, se você não dá conta, é melhor você levar seu filho na cozinha e colocar ele para guardar garfo, faca e colher, que aí ele vai estar selecionando, classificando, agrupando do mesmo jeito, dentro de uma coisa que você dá conta. Porque uma das coisas que a gente mais precisa entender é que nós somos esse espelho. Não adianta eu querer incluir o meu filho se eu não incluo a mim mesma. Aceitar o meu filho se eu não aceito a mim mesma. Ai, Cris, mas eu não sou tão paciente como você. Gente, eu nasci paciente. A paciência nasceu, sabe como? Quando eu brigava com a minha filha, ela deitava no chão e batia a testa no chão até machucar. Sabe? Quando eu brigava com a minha filha e falava para ela, você não pode gritar. Aí passando um pouquinho, ela falava assim, você não pode gritar. E eu via que eu estava tentando ensinar ela a gritar, gritando. Então, assim, aos poucos eu fui fazendo ajustes que me trouxeram hoje para um lugar que todo mundo fala assim, mas eu não sou você. Gente, não precisa ser eu. Você é a mãe exata que seu filho precisava ter. Põe isso na sua cabeça. Essa aceitação, essa autoaceitação vai fazer com que você também aceite seu filho. Você se aceitar como eu não consigo ser mãe terapeuta, então não seja. Vai ser mãe terapeuta de outro jeito. Estava lendo aqui, esse livro também é ótimo, o Aluno com Autismo na Escola, da Adriana. A Adriana mandou para mim, e é maravilhoso, a Adriana Araújo Pereira Borges e a Maria Luísa Magalhães Nogueira. Depois eu coloco, tá? Lá no YouTube, na descrição do vídeo, eu vou colocar a bibliografia que eu estou compartilhando aqui. E aí estava falando do brincar, e o tanto que a gente está cansado de dizer que pessoa com autismo não brinca. E o tanto que isso tem prejudicado o desenvolvimento das pessoas com autismo, porque a gente bota esse rótulo. Como não brinca? Brinca, pode aprender a brincar, ele precisa de uma mediação que uma criança típica não precisa. Mas ele precisa do brincar para se desenvolver e para aprender.
Então, muitas vezes, eu quero ensinar ao meu filho uma habilidade acadêmica e perco a oportunidade de ensinar Ensinar a para ele brincar. a base que vai trazer o conhecimento acadêmico através da brincadeira. E aí o conhecimento acadêmico não vai ter onde se encaixar, ele não vai ter uma base ali construída para ele encaixar, não é? Eu acho, Cris, que quando a gente está naqueles anos iniciais do diagnóstico, a gente vai tentar brincar com as nossas crianças e parece que a cada instante o autismo dá um tapa na nossa cara e diz, ó, tô aqui para dificultar, né? Eu me lembro muito bem que eu comprei aquele livro do Inspirados pelo Autismo, que trazia 100 brincadeiras, né? O do Sunrise. E eu acho que o Gui tinha, sei lá, 2 anos, né? E eu fui lendo aquele livro e eu chorava, porque eu dizia, meu Deus, nenhuma dessas brincadeiras, e olha que eles estão falando de brincadeiras muito básicas, nenhuma dessas parece adequada para o meu filho. Então, tu te coloca às vezes naquele lugar de que, meu Deus, ele é o mais autista de todos os autistas do planeta, e eu não tenho muito por onde entrar aqui, né? E eu demorei mais tempo do que eu gostaria para enxergar que brincar com ele não era nenhuma coisa mirabolante, né? Às vezes bastava eu estar ao lado dele, facilitando alguma coisa, completando alguma coisa que ele está fazendo. Bastava eu entender muito as questões sensoriais dele, e até hoje a gente brinca muito dessa forma. O Gui está com 12 anos, é um pré-adolescente, mas ele faz muita busca proprioceptiva e é impressionante o quão eu consigo regular ele através dessa brincadeira e deixar ele com mais prontidão para aprendizagens. E o quão ele se diverte, tem mais vontade de estar comigo. Então, ok, eu tenho controle instrucional, eu consigo mostrar o que que ele vai ter e por quanto tempo, no sentido de, ok, tu quer brincar na piscina, mas não é todo dia, toda hora. Tu quer brincar com o iPad, também não é todo dia, toda hora. Mas se eu simplesmente colocar as coisas dessa forma, primeiro tu tem que fazer isso, ia ficar muito enfadonho essa aprendizagem, né? Então, quando a gente consegue mesclar aí diversão, demanda e tempo livre, eu acho que a gente consegue chegar um pouco mais perto do que seria um equilíbrio, né? Um equilíbrio no cotidiano. E quando eu falo em demanda, eu não estou falando apenas, como tu disse, se eu não quero ser mãe terapeuta, se eu não quero sentar e fazer atividade, não faça. Eu nunca assumi muito esse papel. Estou assumindo mais agora, porque a gente está na quarentena, mas eu sempre preferi muito mais as aprendizagens do dia a dia, né? Tipo, ele precisa aprender a escovar os dentes sozinho. Quem vai fazer isso? Quantas oportunidades ele tem para escovar os dentes e em que lugar que ele vai aprender isso? Tu falaste na cozinha, né? Poxa, quanta coisa a gente faz na cozinha. A gente ensina habilidades de espaciais, né? Em cima, embaixo, ações, a gente compartilha emoções, a gente atributos, faz coisas... pesado, leve, grande, Nossa, pequeno, macio. muitas valências, né? Então, eu sempre preferi, Cláudia, mãe, sempre preferi esse tipo de aprendizagem em casa e também para generalizar coisas que ele vinha fazendo nas terapias, do que me sentar com ele para fazer atividades, porque ele também resistia um pouco a fazer isso comigo, né? Eu não era esse papel e possivelmente, porque lá atrás, quando ele era menor, eu não fiz isso da forma certa. Quando tu deu essa sugestão de título para nossa live, aprendizagem e protagonismo, né, dos pais, eu pensei, qual aprendizagem? A dos nossos filhos ou a nossa? Porque eu tive que aprender muito
O tipo de mãe que eu fui com minhas filhas, e ontem a gente conversou sobre isso também, é muito diferente do tipo de mãe que eu sou com o Gui, né? Então, as minhas meninas não precisavam que eu ajudasse elas em nada da escola. E eu dizia, graças a Deus, porque eu não gosto de fazer tema de casa, tarefa de casa junto. E o Gui foi me ensinando, e me ensinando às vezes da pior forma, quando a gente começava a sentar e fazer alguma atividade junto, e ele acabava chorando, se irritando, jogando as coisas, tentando me bater. Então, em uma grande parte da nossa vida, eu acho que foi criada uma relação disfuncional entre essa aprendizagem mais formal, de sentar na mesa e fazer alguma coisa, com a minha pessoa, a mãe, né? Então, de uns tempos para cá, não só agora na quarentena, mas na medida que ele foi ficando um pouquinho maior e eu fui querendo facilitar algumas coisas para ele, o próprio processo de aprendizagem, a gente foi retomando isso. E como é melhor retomar isso, eu sou mais madura, em que eu tenho mais regulação emocional, em que esse não é o caminho, ou esse não é o momento, deixa eu guardar isso e daqui a pouco a gente retoma. Então, eu vejo hoje o Gui com 12 anos muito mais aberto e muito mais prontidão para aprender comigo apenas do cotidiano, ou AVDs, ou coisas dessa natureza. A Cláudia está perguntando, a PP Roberta está perguntando as atividades pedagógicas você faz ou tem alguém que faz com ele? As duas coisas. Como eu tenho muito material antigo que eu fazia, sempre fiz muita coisa para a escola, porque a escola não assumia esse protagonismo e a gente cansa de ficar esperando. Eu fiz muitas coisas também ajudando outras famílias. Eu comprei muita coisa, sempre que eu viajava. A gente fala, né? A Amazon, a Lakeshore, essas lojas de materiais pedagógicos que tem nos Estados Unidos, elas fazem a gente quebrar qualquer cartão de crédito, porque eu sempre tive uma fascinação por esses materiais. Então, eu tenho, digamos que um acervo de respeito em casa. E eu acho importante, quando eu vou fazer essas atividades com ele, intercalar coisas que ele já sabe ou que ele sabe com o mínimo de mediação, até para ele experimentar competência. Isso é muito importante nesse nosso processo, até porque o Gui, acho que o Gui e a Milena, eles têm características bem distintas, né? O Gui tem bastante problema de comportamento, no sentido assim de ele é um buscador de atenção nível hard, então ele sabe como virar a mesa e às vezes num momento de aprendizagem, tu lançar um comportamento desafiador, ele pode ter dois resultados que vão ser convenientes para ele, que é ou eu vou escapar dessa demanda chata, que eu estou a fim de fazer outra coisa bem melhor, ou eu vou conseguir irritar essa pessoa ou controlar o comportamento dela. Então, ele se coloca numa situação de poder ali. Então, ensinar o Gui exige que tu seja primeiro um monge budista para tocar esse negócio, tocar esse barco, né? Então, uma das estratégias que eu uso é isso, intercalar coisas fáceis que ele domina e das coisas novas, sim. Eu tenho terapeuta que, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, tem feito material bem adequado para o momento de desenvolvimento do Gui. E alguém perguntou antes, né, Cris, bem lá no início, que grau de autismo nossos filhos têm e como que isso foi se desenvolvendo ao longo do ano. Eu não posso falar pela Milena, mas eu posso falar pelo Gui. O Gui foi 100% não verbal até os 4 anos e 2 meses, mas o Gui tem um desenvolvimento lento. Ele sempre continuou tendo ganhos, mas ele nunca teve um boom no desenvolvimento, como eu já vi de várias crianças de famílias que eu atendo, que é aquela coisa que me emociona, sabe? Quando tu vê assim, uau! Né?
O Gui nunca, infelizmente, nunca teve isso, mas sempre foi tendo uma aprendizagem lenta, gradual, e nunca foi perdendo. Acho que isso é importante. Quando ele melhorou a comunicação, que eu acho que é importante falar agora, né? Não, eu não acredito numa outra aprendizagem mais significativa para quem tem autismo do que ensinar a se comunicar. Isso não é ensinar a falar, né? É ser um comunicador de alguma forma, né? Então, quando ele conseguiu se comunicar melhor a partir dos 4 anos, novas possibilidades foram abertas, mas ainda assim até a própria comunicação dele, ela ainda evolui de forma lenta. Eu não gosto muito desses rótulos de leve, moderado, severo, até porque o DSM nem fala disso, ele fala em 1, 2 e 3 e mais relacionado à autonomia. Eu diria que o Gui sempre foi moderado, embora lá atrás, quando ele era bem pequeno no início do diagnóstico, quem avaliou ele acreditava que ele era leve, mas com o tempo isso foi se mostrando que não é verdade. O Gui tem comportamentos que colocam ele como leve, tem comportamentos que colocam ele como moderado, talvez a maior parte deles, e tem alguns comportamentos em alguns momentos, em alguns dias, que ele parece severo. Então, eu não me prendo muito nisso e acho que o que me deixa hoje, quando ele tem 12 anos, mais tranquila, é ver que ele é feliz, sabe? É ver que ele tem alegria na vida, que ele gosta de acordar, ele gosta de fazer as coisas com a gente, ele gosta de fazer coisas sozinho, e ele vai dormir bem, né? É uma criança que ele não tenha seus momentos, não que ele não tenha problema de comportamento, não que ele não tenha algumas crises de birra, mas isso é pequeno, né? Eu acho que ele está emocionalmente melhor regulado do que ele já teve em outros momentos. Agora, só para encerrar aqui a minha fala nesse bloco aqui, eu não sei quanto aos filhos de vocês, mas existe essa montanha-russa que a gente tanto fala no autismo, né? E essa montanha-russa, ela continua existindo, ela ainda é muito presente, né? Às vezes a gente está aqui, né? Uhul, que maravilha! Olha quantos dias excelentes ele está tendo, como ele está bem, como ele está feliz. Faz horas que ele não tem um problema de comportamento, daqui a pouco faz assim, ó, dá uma descida, né? E dificuldades aparecem, e tu fica, meu Deus, a lua mudou, será que são os vermes se multiplicando? O que está acontecendo, né? E nessa hora que eu digo assim, eu preciso manter a minha calma. Porque se todas as vezes que eu tive lá embaixo, nessa montanha-russa, eu corresse para o neuropediatra e dissesse, pelo amor de Deus, me ajuda, dá um medicamento para esse guri, porque ele está impossível, eu estou enlouquecida. O Gui já teria tomado todos os medicamentos da face da Terra, né? E o Gui não toma nenhum medicamento controlado, estou aberta para quando isso realmente for necessário, mas eu acho que é uma contribuição que eu posso dar para outras pessoas que estão nos assistindo. Assim como tem esses momentos, às vezes a gente sobe de novo, sem grandes mágicas, pequenos ajustes, e normalmente esses ajustes são no nosso comportamento, no nosso de mãe, de pai, de família, de ambiente. Se dá conta do que pode ser melhorado e as coisas também vão se alinhando novamente. Verdade. Você estava colocando pequenos blocos anteriormente. Eu lembrei que uma coisa muito importante para a gente falar a respeito de aprendizagem é essa compartimentação de pequenos blocos ao longo do dia, né? Eu fiquei muito tocada de uma mãe me conversando comigo outro dia, dizendo assim, não adianta, Cris, ele não presta atenção, ele nunca olha para o que eu estou ensinando. Eu disse para ela, meu Deus, é isso que você está procurando? Nossa, então deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te dar o pulo do gato, ele não precisa olhar para aprender. Provavelmente ele não vai olhar e vai aprender, ele não vai olhar, e daqui 2 anos, se ele vier a falar, se ele for verbal, ele vai te contar coisas que ele viu que você não vai acreditar, porque ele vai estar prestando muito mais atenção do que você que está olhando, sabia?
E é uma coisa que é muito difícil para as mães acreditarem, que eles estão entendendo tudo, percebendo tudo, eles não estão comunicando o que estão vendo e percebendo como a gente está acostumado. Eles vão Aliás, comunicar isso às com vezes comportamento. eles bloqueiam um canal, eles justamente param de olhar para poder se conectar, Para poder se às vezes conectar. auditivamente, ou tipo assim, eu saio para tirar essa sobrecarga e daí eu volto. Né? Eu vejo isso direto. E essa sobrecarga é uma coisa tão séria que quando eu estava fazendo psicopedagogia, eu fui ser monitora de um programa comportamental, e aí eu trabalhava com um menino com autismo como estagiária. Eu trabalhava com um menino com autismo que naquela época ele tinha 13 a 14 anos. Ai, ele me vê hoje em dia, quando eu vou a Uberlândia, a gente se encontra, ele me vê e ele quer me abraçar igual ele me abraçava na época, ele quase me derruba, porque hoje ele é um menino de 1,80 m de altura, e quando ele me vê, ele fala, cresce, vem e sobe em cima de mim, eu tenho que segurar ele, é uma piada. Mas quando a gente estava trabalhando alguns programas do comportamental, principalmente ligados a raciocínio lógico matemático, esse menino dava um sono, assim, ele ficava abrindo a boca. Aí eu falei para a mãe dele, não está funcionando esse horário, depois do almoço, vamos trocar, eu vou vir de manhã. Aí eu ia de manhã, ele começava a abrir a boca, eu comecei a perceber quanta energia se gasta para aprender quando você não tem os instrumentos. Então, assim, sabe, é aquela coisa assim, você vai andar 10 quilômetros e você vai patinar 10 quilômetros ou ir de bicicleta por 10 quilômetros, é diferente. Você tendo os instrumentos, você vai gastar muito menos energia, né? Então, assim, despende uma energia muito grande. Aí a mãe fala assim, não adianta, eu quero ensinar, mas ele não quer aprender. Não, às vezes ele até quer. Às vezes ele até se esforça nos primeiros 2 minutos. A partir daí, começa a ter um desgaste que ou ele não está acostumado, ou é demais para ele, ele vai tentar sair, né, escapar dessa demanda. E o que a gente tem que fazer é crescendo esse tempo aos poucos, mas no comecinho, contentar com 2 minutos. Por isso que você falou lá no começo que o fundamental é conhecer seu filho, né? Conhecer o jeito que seu filho aprende, qual horário que é melhor. A Milena, esses dias a gente estava conversando, e aí a gente estava falando das viagens. Aí onde foi que ela falou que não gostou? França. A gente foi na França, a gente foi numa região que chama Alsácia, na França, há uns 2 anos atrás, uma região belíssima, né? E aí a gente estava falando dessa viagem, ela falou assim, não gostei, para o pai dela. O pai dela falou assim, você não gostou por quê? Por causa do cheiro. Aí a gente foi investigar. Você acredita que ela lembra do cheiro de todos os Airbnbs e hotéis que a gente ficou? Ela lembra do cheiro. Então, assim, você imagina uma pessoa que está numa atividade com a mãe e a mãe traz, por exemplo, uma cola, né? Ou uma massinha, ou um slime, ou uma canetinha de gel para essa atividade, essa criança começa a bloquear. Por quê? Porque ela tem uma hipersensibilidade sensorial, a energia que ela tem que gastar aprendendo, porque gasta caloria, viu, moçada? Eu acho que eu tenho uma imagem que não vai aparecer aqui no Instagram, mas eu vou tentar explicar e posso compartilhar, Cris? Pode compartilhar e vai estar disponível depois no YouTube. E eu tento compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque a gente não... Está no meu PowerPoint aqui. Deu. Vou ver aqui se ela aparece para ti. Está aparecendo para ti ou não? Tá aparecendo para mim, Peraí, então, deixa eu botar ela assim. Então, eu acho esse slide, já que a gente está falando de compreender esse processo de aprendizagem, eu acho que ele é bem didático para explicar como é que isso acontece de uma maneira bem simplificada, né? E entender o impacto disso nos nossos filhos que têm autismo. Então, os estímulos, eles estão vindo do meio, e a forma como a gente percebe esses estímulos já pode ser um momento de fratura nesse processo de aprendizagem. Tá? Então, a gente passa da percepção para a atenção, lembrando que nós temos 2 habilidades distintas para a atenção. Uma coisa é a gente
prestar atenção. Ah, ok, olhei. Outra é sustentar a atenção, né? Que são duas coisas distintas. Partindo disso, nós vamos para o processo de memória de curto prazo. Essa memória ela é muito pequenininha e ela fica muito facilmente sobrecarregada. Então, para a gente ter um armazenamento desse conteúdo, né, nós vamos filtrar aquilo que é importante e tem um mecanismo que vai levar isso para a memória de curto prazo. Quando, por exemplo, alguém nos traz uma nova informação e nos pergunta alguma coisa sobre isso, a gente usa o mecanismo de resgate, que é esse mecanismo na qual a memória de curto prazo vai lá na memória de longo prazo e tenta encontrar, ou não, um significado para essa nova informação. E aí a gente tem uma saída. Quando a gente está na escola, né, essa saída pode ser verbal, pode ser escrita, né, mas essa saída, essa forma como a gente demonstra o comportamento, ela também pode ser sinestésica. Então, eu acho que é importante a gente entender que quando nós não temos uma demonstração dessa saída desse conhecimento, essa fratura pode ter acontecido em qualquer um desses momentos. Ela pode ter acontecido na percepção, na atenção, que não foi suficiente, na memória de curto prazo, que estava sobrecarregada, não deu tempo daquela informação que está entrando ir para a memória de longo prazo, ou eu posso ter guardado no lugar errado também, e na hora de buscar essa informação eu não consegui fazer o resgate no lugar certo, porque eu associei com uma outra coisa, e aí no autismo a gente tem essa característica cognitiva, que é a fraca teoria da coerência central, onde a gente consegue dar significado para as coisas, nós neurotípicos, a gente consegue dar esse significado olhando para o todo. A gente junta facilmente a informação de várias partes e a gente consegue prover isso de um significado. Os autistas têm uma tendência de se prender num detalhe e perder o todo. E, claro, naturalmente, para eles conseguirem atribuir esses significados, muitas vezes eles precisam de mais tempo e muitas vezes eles ficam sobrecarregados. Quando a gente fala de sobrecarga no autismo, a gente está falando muitas vezes de um acionamento do sistema límbico, né? De fuga, de luta ou de freezing, né? de congelar. O que houve agora? Espera aqui? só um pouquinho, Claudinha, que a gente vai ter que começar de novo a live do Instagram, tá bom? O Instagram encerrou a live. E aí a gente continua. Assim que você vê meu ícone no Instagram, você pode me chamar de novo, por favor. Um monte de pé aqui. Aí, assim que você entrar no Instagram, a gente continua. Tá, é por causa da 1 hora. A hora né? que você quiser, a gente pode também parar de compartilhar a tela no Zoom. Assim que você quiser. Entra no Instagram. Estou entrando, estamos com problemas. E aí eu te chamo. Né? Conseguiu? Agora sim. Ai, obrigada, gente. Bom, né? Nossa, a Cláudia sabe tanto, a gente precisa enfim, aqui. Consegui. Então, só para concluir esse... Ok. Pronto, estamos de volta, porque, não sei, provavelmente deu o tempo do Instagram, né? Deu? Então, deu. Podemos continuar. Deu tempo, né? Nem me lembrava disso. Mas, então, eu acho que esse processo, ele é importante para a gente saber e, às vezes, até na própria escola, sei que a gente está sem escola agora, mas a inclusão continua sendo um grande calcanhar de Aquiles, né? Às vezes, os próprios professores, eles não se dão conta disso. E como que a gente pode ajudar esses alunos com autismo a melhor aproveitar
essas tantas horas que passam na escola, né? Então, ali embaixo, nesse mesmo slide, depois se tu quiser colocar, Cris, uma das coisas é dar mais tempo para processar uma informação, dar uma instrução de cada vez, não muitas instruções simultaneamente, limitar as distrações, isso pode ser tanto na atividade em si, quanto principalmente no macroambiente. Às vezes a gente tem ambientes que por si só eles já são muito sobrecarregantes. A múltipla modalidade tem a ver com um design universal da aprendizagem. É simplesmente inaceitável que em pleno século XXI a gente ainda acredite que todos os alunos, com autismo ou não, aprendam da mesma forma, porque isso é uma grande inverdade. Cada um tem a sua forma de aprender, e se a gente pudesse, na escola, oferecer múltiplas formas para disseminar uma informação e permitir que esses alunos demonstrassem o conhecimento de múltiplas formas, a gente teria muito mais sucesso na escola, muito menos frustração. Tudo que é atividade, suportes visuais, entendendo que os autistas, na grande maioria, tem esse canal visual muito importante, muito significativo. Atividades mão na massa, como é importante a gente aprender fazendo, né? A repetição, isso para qualquer criança, mas no autismo eu acho que ou repete ou não vai aprender, vai ter que repetir. Contextualizar com situações reais, acho que tu citou isso, né, Cris? Como é diferente se aprende com prazer, com emoção, se a gente consegue contextualizar com alguma coisa do dia a dia, porque daí Sim. faz aquela associação e isso minimiza essa fraca teoria da coerência central, e eu consigo armazenar e nunca mais esquece, né? Acho que isso também Sim. é uma coisa importante. Isso é legal, isso é uma habilidade presente na maioria deles, a boa memória. É verdade. De longo prazo. Então, eu vou sair aqui do slide, porque essa eu acho que era uma contribuição que eu queria dar para tentar que pessoas que não são necessariamente estudiosas da área consigam entender um pouco desse processo, né? E, principalmente, saber que não é só lá na saída, não é só na forma de dar resposta. Isso pode ter acontecido em outras partes, em outros momentos, né, desse processo. Tá bom. Perfeito. Quanta coisa envolvida. E deu para a gente perceber que quase nunca vai ter tudo. Mas a gente entender que é complexo, para a gente poder ajustar a nossa expectativa e trabalhar a nossa paciência, não aquela paciência de ai, como eu estou zen, pode acontecer o que for, não é essa paciência que eu estou dizendo, mas a paciência no sentido de ser perseverante mesmo, no sentido de dizer assim, não vai acontecer no padrão normal, mas o que estiver acontecendo é um ganho, né? Eu acho que um mantra e talvez o grande a maior dificuldade, na verdade, disso é presumir competência, porque se a gente não acreditar nos nossos filhos, quem vai acreditar, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente presume competência, a gente saber ajustar expectativas, né? E ajustar expectativas não é desistir fácil, mas é pensar, bom, talvez isso aqui não seja agora, nesse momento, pode ser que venha mais adiante, mas olha só, tem outra habilidade que é tão importante ou mais importante ainda e que ainda não foi vencida, né? Então, ajustar expectativas eu acho que é um cuidado com a gente, nós pais, para não vejo... se frustrar. Eu vejo uma expectativa até falsa, né? Eu lembro de ouvir muitas vezes das mães dizendo tudo que eu quero é que meu filho seja feliz. É uma baita de uma pretensão, né? Eu tenho 2 filhos neurotípicos adultos e eu não posso dizer que eles são extremamente competentes, totalmente autônomos, independentes, têm a vida deles, né?
mas eu posso dizer que eles são felizes? Depende do meu conceito de felicidade, né? Depende por onde passa o meu conceito de felicidade, que eles enfrentam um monte de problema, eles me mandam mensagem, mãe, me ajuda por isso, por isso, por isso, e eu me angustio, e eu tenho um amigo atualmente com quem eu me correspondo assim, correspondo não, né? Com quem eu falo com muita frequência, e ele saiu de um autismo moderado para uma pessoa que consegue hoje em dia ter a própria casa, trabalhar e estudar e viver independentemente da ajuda financeira dos pais. Então, assim, nesse rótulo, só com esse rótulo a gente diria assim, é uma pessoa de sucesso, certo? Só que é uma pessoa que, vez ou outra, vira para mim assim, Cris, eu não sei se eu vou dar conta de permanecer vivo. Pesado, né? Não estou dando conta. O mundo não tem sentido para mim. E eu penso assim, gente, tudo que os pais querem é que o filho seja competente, consiga ler, trabalhar, ter seu próprio dinheiro, morar na sua própria casa, tomar seu banho, se cuidar. E aí, sabe, você chega nesse ponto de onde todos os seus objetivos foram alcançados, não é só isso, não é suficiente. Então, assim, a nossa expectativa, ela tem que ser constantemente regulada, né? Ela precisa ser trabalhada o tempo inteiro, porque ou ela vai conduzir a gente a uma frustração, ou ela vai nos desviar totalmente do caminho. Quanta gente vai focar nas habilidades acadêmicas e a criança não vai conseguir ser feliz só porque ela consegue ter um emprego, porque ela vai ter 0 amigos, 0 namorados, namoradas, ela vai ter 0 vida social, e assim, sabe? Então, a gente não vai dar conta de todas as dimensões humanas de desenvolvimento. E já que a gente não vai dar conta mesmo, esse é o primeiro ajuste. Espera aí, qual que é a minha expectativa? E esse viver um dia de cada vez e ser feliz com o que se tem, né? Hoje eu lido com isso, né? Tudo que eu imaginei a vida toda naquele contexto de o que ela está aprendendo, incluída, e o que ela está aprendendo agora, que ela está sob a observação, né, sob a administração de uma escola especial. E aí, no final das contas, eu vejo que todos os 2 contextos foram fontes de expectativas frustradas para minha filha. Tanto o ambiente típico, onde ela era uma aluna inclusa, ela era a única diferente na sala e todo mundo cuidava dela como um bebê, e aquilo não era ideal para ela, ela se frustrava, ela queria ser igual às outras, eu quero ser igual às outras colegas, ela queria fazer exatamente as coisas que as outras colegas faziam, e chegou num ponto que as outras coleguinhas estavam começando a falar de namoradinho já, e ela não estava nem um pouco interessada nisso, mas ela queria estar ali rindo, brincando e trocando segredinhos, e ela não dava conta. E aí ela era profundamente infeliz, e na minha cabeça, então é porque ela está inclusa. Então aí ela vem para Londres e ela está numa sala de 9 crianças com autismo, meninas, mocinhas com autismo, no mesmo grau de autismo dela. E ela se frustra do mesmo jeito, porque as meninas têm códigos, as meninas fazem coisas, porque uma tem um jeito. Então, assim, essa frustração presente, ela me angustiava, eu ficava infeliz, eu ficava às noites chorando na minha cama lá, pensando, meu Deus, a minha filha não é feliz. A partir do momento que eu percebi que é um processo dela e que eu preciso dar apoio nesse processo sem combinar a minha expectativa de felicidade, porque você entende que a minha expectativa de felicidade pesa sobre o ombro dos meus filhos? Né? Eu tô colocando a minha expectativa ali. Então, aprendizagem acadêmica, às vezes, tão perseguida por nós, que é importante, por favor, né? O neurotípico tem esse jeito de balancear, né? Se eu falo assim, eu amo a Inglaterra, alguém do lado de cá vai falar assim, a Cris falou que não gosta do Brasil. Né? Então, se eu falo assim, a aprendizagem acadêmica não merece tanto empenho quanto a gente dá, as pessoas vão dizer assim, a Cris falou que não é importante. Não estou falando, não.
é muito importante, mas ela tem que fazer Não é parte de um tudo. balanço. Ela não é Eu tudo. acho que isso vale também para a escola, de um modo geral, porque muitas famílias que chegam até mim, elas chegam por conta da escola. Não que a escola tenha indicado, mas a escola é geradora de tanta frustração, de tanta angústia, de tanto sofrimento, de tanto perrengue, que elas precisam de uma luz nisso. E às vezes a luz é que eu vá lá na escola e faça essa intermediação, né? Às vezes é eu ajudar essa família a entender o peso que essa escola merece na vida deles. Eu não estou dizendo também que escola não é importante, né? Mas não é só na escola que a gente aprende, não é só na escola que a gente tem amigos, né? A escola não pode ser geradora de mais problema do que de contribuições na nossa vida, né? E aqui a gente vive, Cris, tu viveu nessa situação de inclusão ser lei, dos nossos filhos estarem em regime de inclusão, e nós não podemos dourar a lágrima aí e dizer que é só conquista, só maravilha, viva a inclusão. Acho que a gente tem que reconhecer tudo que foi conquistado, todos esses direitos, da qual eu não estou disposta a abrir mão de forma alguma, mas a gente precisa olhar para todos os problemas que derivam da inclusão. Isso, para mim, é inegável, né? E entender que a escola ainda precisa melhorar muito, não só para os autistas, para todos os alunos. A escola ainda é extremamente engessada, são muitos alunos por turma, é um modelo industrial, professor ainda é pouco valorizado no Brasil, então a gente tem uma série de problemas aí, mas a forma como a inclusão é vendida para nós, pais, principalmente quando a gente está lá com o primeiro filho, ou o filho que entrou no primeiro ano, é vendido de uma forma que é do tipo assim, poxa, como assim, né? Vocês estão excluindo meu filho, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. A gente transfere toda a responsabilidade, e com razão, porque isso foi vendido para nós, né? Para a escola. E a escola não dá conta. Essa é a verdade. Não dá conta. Eu já trabalhei com inúmeras escolas e eu não tenho uma para dizer assim, olha, que modelo de escola que faz uma inclusão perfeita para todos os alunos. Não existe. Então, tu precisa ajustar, enquanto mãe que vive hoje, 2020, vamos botar 2019, que 2020 está tudo virado, 2019, que vive com o filho no regime de inclusão, ou tu ajusta tuas expectativas e trabalha em cima disso e vai atuando em diferentes frentes, ou tu vai te frustrar miseravelmente. Mesmo. Muito. E essa muito, frustração muito vai mesmo. contagiar seu filho, não tenha dúvida. Muito, muito. Esse livro aqui, a minha amiga Eliana Araújo, ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela é psicopedagoga também. O filho dela escreveu esse livro que chama Os Labirintos Percorridos, por um aluno Asperger do ensino infantil ao superior. E é o relato da vida escolar dele. Rico, né? Maravilhoso. Deixa eu ver de novo o título. Os Labirintos Percorridos, por um aluno Asperger do ensino infantil ao superior. E aí ele conta aqui que a professora de matemática dele virou diretora. E aí ela chamou os pais dele e disse para ele assim, olha, na posição da diretora, eu posso te dizer, o seu filho não tem mais condições de aprender. A mãe dele, que é uma baixinha retada, apaixonada nela, e ela insistia, né, que ele podia ser muito bom em geografia e literatura, ele formou em história, tá? O perfil dele no Instagram é Breno Sinófilo de Araújo. Ele é apaixonado por cinema, é um comentador de cinema, ele é fantástico. Conheci ele no primeiro Congresso Brasileiro de Autismo, que teve lá em 1900 borrachinha. E aí, o Breno vai falar assim que a professora, que virou diretora, falou então que ele falou que ele era um aluno inviável, pode-se dizer. E aí a mãe dele falou assim, então me dá um tempo. E no contraturno ela contratou um professor de história
sabendo do hiperfoco de matemática, sabendo do hiperfoco dele em história, ela fala assim, ele fala, o professor tinha uma habilidade de explicar os conceitos da matemática através dos eventos históricos, políticos e sociais de cada época. Ai, meu Deus. Principalmente quando tinha que explicar como surgiram as teses, as teorias dos matemáticos da antiguidade greco-romana, como Tales de Mileto, René Descartes, o brasileiro de nome estrangeiro Malbataan. E aí foi a forma alternativa para não tornar a matemática uma simples disciplina. E era isso que o professor Rubinho sabia transmitir. Na parte que eu te mandei da Temple, ela contando da importância que aquele professor dela teve na vida dela. Ela só é Temple Grandin, ela só tem a competência que ela tem na profissão dela, porque professor. O que acontecia? Ela disse que no currículo da universidade eles tinham que passar por álgebra para chegar até cálculo, que era o último, né? Depois tinha álgebra, trigonometria, geometria, até chegar em cálculo ela tinha que passar por álgebra, e aquilo não fazia sentido, porque são conceitos muito, muito abstratos. E aí o professor dela, percebendo isso, foi dar um reforço absurdo para ela em álgebra, para ela ser capaz de passar por aquela etapa. Senão, ela tinha se tornado inviável como aluna, como o Breno teria se tornado inviável como aluno se a mãe dele não tivesse pensado assim, peraí, ele precisa de um professor de matemática que tem um outro olhar para a matemática. Então, a aprendizagem no autismo é isso, sabe? É, sobretudo, primeiro te conhecer a sua habilidade, o que você dá conta de estudar, de o que você dá conta de oferecer, mas é também conhecer seu filho, como que ele aprende, que jeito que ele aprende, e isso vem do sentar e brincar, e isso vem do observar, isso vem do anotar. Você falou para mim que você faz diários, né? Que coisa fantástica fazer, organizar seu pensamento e suas percepções, não é? E a partir do momento justamente com os erros também, né? E com os Quando eu registro no meu diário alguma merda que eu fiz, eu tenho certeza que eu vou demorar para fazer aquilo de novo, na pior das hipóteses, né? Porque a gente aprende com as coisas que não dão certo. E eu acho que uma das coisas que o autismo pode nos ensinar é aprender com o sofrimento, aprender na dificuldade, aprender na dor, né? Se a gente consegue transformar essas frustrações, essas dores, essas decepções em aprendizagem, a gente vai estar construindo resiliência. E eu acho que a gente só sucede com resiliência nesse universo, porque a nossa vida não é fácil. A gente vir aqui e contar uma história de superação do autismo não é a nossa vida. A gente não superou o autismo, ele segue aqui impactando a minha vida, segue aí impactando a tua, mas a gente consegue extrair coisas muito boas disso. E não é só sobre o desenvolvimento dos nossos filhos, é sobre nós, é sobre quem nós nos tornamos, é sobre esse protagonismo da qual a gente tem orgulho. Eu tenho orgulho de protagonizar essa história. Eu não sei quem eu seria se não fosse o Gui. Não me lembro mais de quem eu era, na verdade, mas eu não preciso agradecer. Não, mas posso agradecer ter te conhecido pelo autismo, ter me transformado, ter aprendido a gostar de outras coisas, né? A gente estava falando de pontos fortes. Eu amo fazer trilha, que é uma coisa que eu gostava de fazer lá na adolescência. E o Gui me transformou numa trilheira aventureira, porque ele adora fazer isso. Essa é a super habilidade dele, estar em contato com a natureza. E olha que coisa linda isso, sabe? Que bom que ele pôde me ensinar algo sobre mim mesma. E que se eu tivesse fechada para isso, se eu não tivesse um dia chorado pensando, poxa, ele não gosta disso, que droga, eu tentei isso, ele não gostou, e ter pensado em outras coisas que ele poderia gostar, talvez eu não tivesse chance de estar contando isso agora, né? Então, eu acho que a gente se abrir para estar sempre aprendendo não é uma história, nós não encerramos aqui, a gente está constantemente aprendendo, constantemente em evolução. Então, sinto muito para aqueles que estão entediados na quarentena,
Esse certamente não é a nossa história. A gente tem qualquer coisa menos tédio. Qualquer coisa menos tédio. Uma das suas viagens, a Cláudia viaja, gosta muito de viajar, e ela sempre compartilha as aventuras das viagens em família dela, que são fantásticas. Eu amo, eu viajo junto. E aí, na última vez, eu ri tanto, sozinha aqui em casa, acordei de manhã e fui rir do Gui pelado no telhado. Eu falei, gente, olha, olha... Essa imagem eu compartilhei porque resume muito bem o Guilherme. E assim, ele foi ficando mais habilidoso em várias coisas funcionais importantes, mas ele também foi ficando mais habilidoso nas artes, né? Nas coisas, nos desafios. Achar as formas de se sentir bem, né? Ele queria, eu vou experimentar porque tá bom isso, né? E olha só, deixa eu dar um exemplo exatamente disso. O Gui estava pelado no telhado, deu tempo da gente até bater uma foto, né, rapidamente disso. Eu posso olhar para essa situação de duas formas, né? Eu posso olhar desesperadamente, pensando, meu Deus, o meu filho está totalmente descontrolado, ele está indomável, sem limites, que fim da vida isso, o que vai ser dele? Ou eu posso olhar para isso e pensar, o Gui é um ser a ser estudado, né? Ele está literalmente cagando para quem está passando lá na rua, vendo ele pelado, né? E eu consigo achar graça do que parece só desgraça, né? É claro que ele não pode se botar em risco, que isso é preocupante, a gente tem que ensinar ele, mas eu já vi que o Gui, ele não é uma criança que não cai, é uma criança que não se acidenta com frequência. Aquilo que a gente acha que é assim, ó, totalmente a Bangu, na verdade tem muito cálculo aí, né? Ele está se segurando, ele está testando, obviamente, os seus limites, né? E quando eu fui comentar com a Giovana, a minha filha do meio, que agora tem 18 anos, eu falei assim, imagina, Gi, isso é uma coisa que certamente tu com 12 anos teria vontade de fazer. Ela olhou bem para minha cara e disse assim, vontade? Eu vivia subindo no telhado quando tu não estava em casa. Isso é o que crianças de 12 anos fazem, mãe. Eles desafiam, eles tentam. Digo, bom, certamente pelada tu não foi, né? E ela sabia exatamente, você não estar em casa que é o pulo do gato, né? Porque, na verdade, as pessoas contínuas fazem tudo que todo mundo faz, né? Só que não tem o feeling social para saber quando e com qual intensidade, né? E o momento mais adequado para fazer. Claudinha, a gente ficaria até amanhã, né? Mas já está indo aí o tempo. Eu queria que você arrematasse, assim, sabe? A gente pensar que tem um monte de mãe que vai ser atraída para essa live pensando assim, nossa, eu vou achar um jeito ali naquela conversa de ensinar meu filho alguma coisa. Muitas vezes elas não se dão conta o tanto que elas já ensinaram, porque as respostas do filho não vieram do jeito que elas pensavam que viriam. Elas não se dão conta o quanto que elas ensinam simplesmente sendo e fazendo, né? A gente não falou muito sobre dar modelos, sobre mostrar, fazer, ensinar fazendo, né? Ensinar mostrando, mas porque também não deu tempo, nem vai dar tempo de falar tudo que a gente queria, mas muitas mães não conseguem perceber o quanto já ensinam, né? Então eu queria assim que a gente desse uma arrematada para essa mãe que está pensando que não está ensinando e que está pensando que vai existir um livrinho ou uma regrinha ou uma live que vai dizer assim, ó, você pega ele, leva demora tanto tempo e faz tal coisa, né? Aquela receitinha e que na verdade nunca vai funcionar para todo mundo. Olha, tem um livro que eu li há uns 6, 7 anos atrás, ele não tem em português, ele se chama Unschooling Rules. Eu traduziria mais como desconstruindo, desescolarizando regras, mas eu acho que ele tem mais a ver com desconstruir escola, né? Enxergar o processo de aprendizagem de uma forma mais flexível.
E uma das coisas que esse livro fala são sobre 3 tipos de aprendizagem, que seria o aprender a ser, e o aprender a ser tem a ver com saber o que a gente gosta, o que a gente é bom, e é uma das razões pelas quais as redes sociais hoje em dia fazem tanto sucesso. Aqui a gente exercita quem a gente é ou quem a gente gostaria de ser, né? Então, aprender a ser é algo que a gente tem que fomentar desde muito cedo nos nossos filhos, e a gente faz isso encontrando as suas habilidades, no que eles são bons, no que eles gostam, no que eles não gostam, e reapresentar isso de outras formas. A outra aprendizagem é aprender a fazer. Gente de Deus, vocês não sabem o quão eu sou grata por saber limpar uma privada, uma casa, fazer comida, porque eu estaria padecendo muito se eu não tivesse essas habilidades de saber fazer. Eu sei que na Inglaterra é bem diferente do Brasil, mas quando a gente fala para famílias de classe média no Brasil, média e alta, a gente está falando de pessoas que têm um funcionário doméstico em casa, né? E isso muitas vezes nos isenta dessas atividades do lar, né? A gente pode ver isso como uma bênção ou agora, principalmente, como que tragédia. Eu tenho amigas que não sabem ligar uma máquina de lavar roupa, né? Então, independente se a gente tem uma funcionária em casa ou não, é importante que a gente ensine os nossos filhos sobre esse fazer. Botar a comida no prato, enfiar no micro-ondas, ligar o botão, usar garfo, usar faca, beber de um copo, dobrar uma roupa, guardar no armário, enfim, todas essas habilidades de casa. E talvez esse momento de quarentena, a despeito da sobrecarga que a gente enfrenta, pode ser uma oportunidade para a gente se dar conta, se a gente conseguir ensinar uma habilidade, ou pelo menos começar a ensinar uma habilidade, porque isso pode demorar um dia, como pode demorar 2 anos, né? A gente pode levar muito tempo para ensinar alguma coisa. Terá sido muito grandioso. E a última aprendizagem é o aprender a saber, que é sobre livros, testes, provas, cores, números e toda aquela sorte de elementos pedagógicos que muitas vezes a gente dá uma importância maior do que elas merecem. Como disse a Cris, né? Pegou a canetinha lá, eu não estou dizendo isso, mas se nós não nos desenvolvermos enquanto seres humanos nessas 3 esferas, qual é o propósito da vida, né? O que adianta eu saber número, cor, e eu não saber fazer alguma coisa, ou eu não saber aquilo que me faz bem, aquilo que me faz feliz. Então, isso não é uma receita, mas, como a gente disse lá no início, buscar esse equilíbrio, entendendo esse aprender a ser, aprender a fazer e aprender a saber, é muito importante. E talvez as escolas estejam falhando tanto em formar verdadeiros cidadãos, até porque elas focam muito no aprender a saber. E quem pode equilibrar essa balança, quem pode fazer essa equação ser mais justa, somos nós, Sim. Pais, né? Principalmente quando a gente tem dentro de casa pessoas que colaboram com a gente, irmãos, parceiro, parceira, né? Porque a mãe, naturalmente, ela é mais sobrecarregada nessa equação do autismo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso as pesquisas mostram, né? Então, quem está nos assistindo que não é mãe, que é irmã, que é pai, eu acho que é tão importante, né, a gente poder exercer essa divisão de papéis, principalmente agora nesse momento que a gente está tanto tempo dentro de casa. É verdade. Perfeito. Gente, muito obrigada. Muito rica, né? Muito rica. A gente precisa voltar a fazer isso. E que não seja preciso uma quarentena para a gente conseguir esse tempo. Que a gente consiga fazer isso na nossa correria, no nosso tempo normal de vida. Eu fiz um texto, né, falando sobre a Covid, eu precisava registrar isso no blog, por mais que eu esteja sobrecarregada, né, saturada desse assunto, e eu mandei para a Paulinha, vamos ver se ela publica esse fim de semana falando exatamente isso.
falando que assim não tem receita, mas tem alguns nortes que a gente pode seguir, né? E é por aí. Uma das coisas que eu mais tento o tempo inteiro é esse ajuste interno meu, porque ele, para mim, é o mais difícil. E eu digo que a Milena é a minha grande professora, né? Ela é a pessoa que veio mudar a minha vida, porque ela me mudou. E mudar a pessoa é uma coisa difícil, né? Às vezes a gente tenta mudar, a gente já não consegue. E a Milena conseguiu me mudar demais. Ela tirou de mim o preconceito que eu jurava que eu não tinha. Primeiro ela me fez perceber que eu tinha sim. E esse preconceito, ele é moldador, né? A gente não percebe que tem, a gente acha que brasileiro não é preconceituoso e tudo mais. E aí a gente vê que a gente tem conceitos prévios para um monte de coisa na vida, né? Essa coisa mesmo de, ele não tá prestando atenção, ele não está aprendendo. Ele não está olhando, ele não está aprendendo. Ele não precisa olhar para aprender, e prestar atenção não significa olhar, porque cada pessoa vai ter um jeito diferente de olhar. Então, esse é um dos pré-conceitos que ela me ajudou a derrubar, só para dizer assim, o básico dos mais básicos, né? E aí, nessa jornada toda, eu consegui perceber que os ajustes mais essenciais são os que eu preciso fazer comigo mesmo. Porque se eu não tiver esse ajuste, tudo que vem dela vai ter um impacto em mim, e o que tem impacto em mim vai impactar nela. Se eu não tiver essa percepção, que mais uma vez parece óbvia, parece muito lógica, mas no dia a dia a gente deixa passar. Se eu não fizer o ajuste, o meu aferir do instrumento, as coisas não vão acontecer mesmo, né? Ou então vão acontecer de uma maneira superficial e não vão se sustentar. Hoje eu vejo ela voltar com coisas que a gente já ensinou tanto, já teve terapeuta trabalhando isso com ela tantas vezes, por que hoje ela ainda está demonstrando a mesma dificuldade? Porque, sabe, em algum momento eu parei de falhar na manutenção. Aquilo que eu achei que a habilidade aprendida, ticou, está pronto, eu percebo hoje que precisava ter sido mantido, precisava ter repetido, sabe? Principalmente o motor. O Gui também tem a apraxia da fala, né? A Milena, essa apraxia da fala já é uma demonstração de uma, vamos dizer, inabilidade que precisa de uma sustentação absurda, constante. Haja energia para isso, não é? Então, assim, se eu não fizer os meus ajustes, eu não vou dar conta mesmo, né? E não dar muita conta... yoga, né, Cris? Yoga, né? Muita respiração, muito tempo pra gente. Cris, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer tudo na minha casa. Então, sabe aquele banho? Ou então aquela ida no banheiro para o número 2, demora mais lá. Leva uma coisa para você ler que você gosta e fica 10 minutos. 10 minutos de você para você vai ser 10 minutos investidos de recarga. Ou seja, mas assim, não esquecer de fazer esse foco, né, na gente e fazer os ajustes em expectativa e conhecimento e tudo mais. É complicado, muito. Mas o bom é que a gente tem rede. Fazer uma outra live em outro momento e falar de outros assuntos também. É verdade. Eu queria só por último aqui agradecer. Eu fui vendo quando dava, porque eu também tenho meu déficit de atenção, e ver o que as pessoas estão escutando, olhar a Cris no celular, olhar a Cris no computador, pensar no slide que eu quero mostrar, me atrapalha um pouco. Mas eu queria agradecer o carinho de todas essas mensagens que a gente foi recebendo, né, ao longo dessa live, e pedir desculpas por a gente não ter realmente respondido muitas perguntas. A gente imaginava que isso ia acabar acontecendo, né? Agora eu já sei como é que faz live, cada vez eu vou diminuindo um pouco o meu grau de ignorância digital. Uma hora eu me encorajo e faço uma para responder também perguntas, né? Acho que seria bem legal. Vai contribuir muito. Beijos, obrigada. Não tem nem como te agradecer. Amei te receber na minha primeira live como... Eu tenho que conhecer esse apartamento aí, só conheço o antigo. Ai, é mesmo? Vem! Quando tudo isso passar. Quando tudo isso passar, vem, por favor. Beijo, então querida. tá. Fica um bem, beijo. fica com Deus aí. Gente, um beijo para vocês. Obrigada. Deixa eu fazer os ends aqui em cada uma.
Ok. Instagram encerrado e salvo. E agora aqui, deixa eu ver para stop live stream. Tchau, tchau, YouTube também.